Eu, quando nasci, já nasci com o problema na vista. A pouco e pouco fui perdendo a visão gradualmente. O momento acabou por chegar, se calhar um bocadinho mais cedo do que eu esperava. Portanto, aos 7 anos perdi um dos olhos, aos 16 perdi o outro. Já não via muito, mas o pouco que via também perdi por completo. Porque eu, apesar de não ver muito, gostava de ver a luz do dia. Quando viajava, gostava imenso de ver as paisagens. Via os contornos verdejantes das montanhas, via o contraste com o céu azul, conseguia ver o azul do mar, ainda conseguia ver o nascer do sol e o pôr do sol, que eram coisas que me fascinavam imenso. E deixar de ver por completo isto, claro, foi uma fase de desânimo, mas que rapidamente, com a graça de Deus, também com a minha fé, com a fé que Ele me concedeu, e depois com a ajuda dos familiares e amigos, superei rapidamente. Portanto, comecei a refletir sobre o que é que eu gostaria de fazer na vida. Para mim, o Senhor talvez não me pedisse ser pai de família, mas ser padre, não é? Padre que também é pai, não é? Mas mesmo assim eu não tinha a coragem de entrar no seminário. Mas agora entrar no seminário, deixar a vida de professor, entretanto já era professor, e eu não tinha coragem de deixar a minha profissão porque eu gostava muito do que fazia. E eu queria ter certezas. E quanto mais eu procurava a certeza, mais angustiado ficava porque não encontrava certezas nenhumas. Foi aí que depois também a espiritualidade da obra aí me ajudou imenso. Conheci a obra através de um amigo quando já estudava na universidade, que me convidou para ir a alguns círculos, precisava de um acompanhamento e como esse amigo me tinha convidado para ir à obra, acabei por procurar o acompanhamento na obra, com o sacerdote da obra. Há algo que eu encontro muitas vezes na obra, quer nas meditações, quer na conversa com algum sacerdote, que é a alegria. Esta alegria de saber que o Senhor está connosco, mesmo no meio das dificuldades, não é? De que a cruz não é a última palavra. A última palavra é a ressurreição. Eu estava à procura de certezas e como não as encontrava, nunca conseguia tomar uma decisão. E descobri algo mais importante do que as certezas, que é a confiança. Mas depois comecei a perceber que se Deus me chamasse ao sacerdócio, eu podia confiar que Ele não me faltaria também com a sua graça. E foi a partir daí que eu consegui ter a coragem de tomar uma decisão. Comecei a pensar, por que não, arriscar. Era um risco, sim, era um risco. Ia deixar o meu trabalho, sentia-me muito bem, ia deixar uma coisa que gostava imenso. Mas ao mesmo tempo eu também sentia dentro um desejo muito grande de poder ser sacerdote e de poder ajudar as pessoas a encontrar a Cristo. Portanto, estou a colaborar aqui na paróquia da Sé, celebro a missa, sou capelão também no lar de idosos, portanto, ali celebro a missa todos os dias no lar de idosos. Sou assistente espiritual no Departamento de Formação Cristã de Adultos, aqui na Diocese. Sou também assistente espiritual no Departamento das Pessoas com Deficiência. Sou assistente espiritual adjunto no Núcleo dos Escoteiros de Braga. O Sr. Arcebispo, também quando fui ordenado, nomeou-me também para colaborador na Pastoral das Confissões e do Acolhimento na cidade. Então dedico-me um pouco às confissões também. Hoje, a fonte da santidade santificou as águas, para que as águas santificassem todo o ser humano. Hoje reconheço que entrei no seminário, não porque tinha a certeza que ia ser sacerdote, mas porque tinha a confiança que o Senhor me iria acompanhar e me iria ajudar. Graças a Deus ultrapassei as dificuldades e continuarei a ultrapassá-las, porque elas não deixaram de acontecer, continuará a haver desafios e dificuldades, mas sei que o Senhor tem estado comigo e continuará comigo. Tenho aqui este livro do Caminho, já velhinho, muito usado, já usei muito na oração. Agrada-me muito ler e reler este primeiro ponto do caminho. Que a tua vida não seja uma vida estéril.
Sê útil, deixa rasto, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor e incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração.